Sim, as regras para as nossas importações mudaram bastante. E não foi para melhor. Isso porque, dia 16 de outubro de 2023, o AliExpress, que é basicamente o maior marketplace de compras internacionais, entrou no programa Remessa Conforme da Receita Federal. Esse foi um programa feito pelo governo atual no intuito, teoricamente, de regulamentar as importações. Porque, sendo muito sincero, tudo sempre foi uma bagunça absurda e já logo defendo o ponto que sim, deveria e muito ser regulamentado até bem antes disso, mas não da forma que foi. Eu tenho sim o meu posicionamento político, mas eu não quero trazer nem um pouquinho dessa parte aqui para esse vídeo, até porque não vai fazer diferença. Já falo isso para evitar qualquer tipo de briga e discussão aqui nos comentários. A ideia desse vídeo é de fato instruir e informar vocês sobre o que está acontecendo da forma mais sincera possível, porque até vai uma crítica aqui pro nicho tech do YouTube. Quantos vídeos sensacionalistas sobre tudo. Não é o fim das importações. Para compras acima de $50 as coisas mudaram muito, mas eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo como vai funcionar a partir de agora. Pelo menos na teoria. Na prática mesmo, vamos vendo só ao longo dos meses. Vale dizer que eu já faço importações de produtos faz basicamente 10 anos. Desde 2013 eu já venho trazendo produtos da China, um produtinho aqui, outro ali, de repente celulares e tudo. Então eu já tenho uma vasta experiência até na prática sobre como estava funcionando e como deveria estar funcionando segundo a antiga lei de importação. E é muito importante que você não pule esse vídeo para você entender corretamente tudo e acredito que vocês vão acabar concordando que sim, precisava ser regulamentado, mas não da forma como está sendo. Primeiramente, quero que vocês entendam como que deveria estar funcionando as importações segundo a lei e como de fato estavam funcionando antes desse remessa conforme. A lei que o Brasil tem é o seguinte: produtos até $50 podem ser importados sem taxa alguma, com um grande parênteses, desde que ele seja enviado de pessoa física para pessoa física. Isso faz toda a diferença na história. Isso significa o quê? Se eu compro uma coisa no AliExpress e o vendedor que tem um CNPJ, uma empresa no exterior, na China que seja, me envia esse produto, não se encaixa nessa lei. É o produto que está sendo enviado de uma empresa para uma pessoa, no caso para mim. Essa lei só seria válida, sei lá, se eu tivesse um amigo que estivesse me mandando uma coisa do Japão, ou então se eu entrei num site do Japão que de repente tem um produto sendo vendido usado, novo, é uma pessoa que vai lá nos correios enviar, não é uma empresa. Nesse quesito, essa lei é válida. O produto de até $50 vem para o Brasil e não paga imposto algum. Mas eu tô falando apenas de $50. Qualquer $1 a mais que isso já seria válido a regra de 60% de imposto. E a mesma coisa, segundo essa lei, deveria ser válida também para compras do AliExpress. Por exemplo, mesmo que o produto custasse $20, você deveria pagar mais 60% de imposto, segundo a lei que está no Brasil há mais de 20 anos, se eu não me engano, e que ninguém quis mudar, ninguém estava nem aí para isso. Essa era a lei. E é uma lei que é absurda, 60% de imposto é muita coisa, não importa para qual produto seja, é muito imposto. Mas, como isso nunca foi regulamentado, atualizado, para de fato ser algo mais justo, até como outros países que têm impostos muito mais baixos, 20%, 30%, e olha lá, nunca foi atualizado, então o que era feito era uma trambicagem absurda do lado dos chineses para o Brasil. Porque a gente brasileiro aqui já não é o mais famoso por fazer as coisas certinho, e os chineses também são bem famosos por ser esperto quanto a isso. Juntando os dois, o que acontecia? Por mais que essa lei sempre existiu, ela nunca era cumprida. Você comprava um tablet do AliExpress, o chinês ele pegava e colocava que era uma pessoa física que estava vendendo, não era a loja dele do AliExpress, e o tablet que custava, sei lá, vamos colocar que ele custasse $100, que seja, ele declarava que custava $10. E aí nisso, essa compra se enquadrava naquela lei dos $50 de pessoa física para pessoa física. Como funciona essa declaração? Basicamente na etiqueta da caixa. Vem uma etiqueta lá com o seu endereço, da onde está vindo o produto, para onde vai, e tá escrito uma declaração do que é. No tablet, às vezes ele colocava brinquedo de criança, só que em inglês, e colocava um valor de $20. Aí você me pergunta, pô, mas isso não era pego não? Passava direto? Passava. Por quê? Porque eram muitas compras que eram feitas e a Receita Federal simplesmente não conseguia pegar o pacote e olhar, eita, peraí, isso daqui é um tablet, não custa $20, vamos pesquisar para ver. Pesquise aí. Aí vai lá alguém, vê o modelo do tablet, vê o preço, de fato, tá errado. Isso demora muito, isso gera muito custo, muito trabalho. E a Receita Federal não dá conta de fazer isso. Até hoje ela não dá conta. É muito volume de importação. Então o chinês aproveitava isso daí e
e importava o que quisesse. Essa é a real do que acontecia. Então, vocês podem pensar que durante esse período nada foi taxado? Não é bem assim, porque apesar de estar funcionando dessa forma, ainda assim a Receita tem funcionários, né? A Receita Federal tem funcionários e consegue fazer isso. Só que não em todos os produtos. Então, muita gente acabava sendo multada em produtos que a Receita Federal conseguia abrir, olhar, ver que não era, e aí ela não ia simplesmente só colocar o novo imposto aqui, o novo valor e repassar para você. Ia vir uma multa junto, porque o que você estava cometendo meio que é um crime. Então, com isso, acontecia, vez ou outra, das pessoas serem multadas em compras que estavam com o valor errado. Mas aí era meio que uma roleta russa para essas pessoas, porque enquanto 1000 pacotes passavam, era multado. Então era muito pouca estatística e eu mesmo nunca paguei multa em nada, mas eu já vi várias pessoas que pagaram. Pagaram por quê? Porque nada estava certo. E sendo muito sincero também, o período das importações que meio que vieram mais sem taxa mesmo foi meio que, sei lá, de 2019 mais ou menos, talvez 2018 até 2022. Antes disso, tudo que eu comprava era taxado, no rigor da lei. Posso dizer tranquilamente que de 2018 para trás eu já gastei muita grana com taxas, porque as coisas eram majoritariamente taxadas, tá? Só que nunca era o valor exatamente correto da taxa. Vou explicar para vocês o porquê. Vamos usar de exemplo de novo o tablet e vamos supor que era um tablet que custava... vamos colocar aqui uns $200. Esse era o preço dele que eu iria pagar lá no site. Para ficar fácil a nossa conta, vamos arredondar o dólar para R$5. Dessa forma, um tablet de $200 iria sair por mais ou menos uns R$1.000. E era o que eu ia pagar nele. Isso daqui era para ser taxado em 60% do valor. Ou seja, de R$1.000, 60% disso seria R$600, né? Fica fácil de fazer essa conta assim. Isso era o que eu pagaria de taxa no tablet que eu fosse comprar, ia ser o padrão. Só que aí que tá, não funcionava dessa forma. Por quê? Apesar dele custar $200, vinha o chinês e de repente apagava esse zero aqui do preço. Consequentemente, o produto aparentemente valia $20. Com isso, a Receita acha que eu paguei R$100 nele. E com isso, ele era taxado em R$60. Esse é um exemplo. Mas às vezes eles colocavam outros valores ali. O que acontecia é que como a Receita não conseguia ver caixa por caixa, analisar produto por produto e sair multando tudo que tá errado, o que era feito produto grande, caixa que tá chamando a atenção, coisas do tipo, eram mais fiscalizadas corretamente e taxadas ao vigor da declaração. Então, por mais que sempre foi 60% do valor, as taxas nunca eram caras demais porque era baseada neste valor aqui. Isso era o que fazia as taxas serem o preço que eram. Então, às vezes, o vendedor declarava em $35, $45. Tinha alguns que declaravam mais, $60, $70, e o produto podia custar até seus $200, $300, $400. Ele colocava um valor mais baixinho ali para que a taxa também fosse mais baixa. Era isso que acontecia, sempre aconteceu e era sempre isso que eu pagava de taxa. Acabava que os valores da taxa eram quase padrões, de $200, $300 até R$400, não passava disso. E funcionava muito bem. Nisso eu já importei muita coisa e não estava fazendo nada de errado da minha parte, porque quem declarava os produtos eram os vendedores, então sempre foi assim. Só que nisso, a pessoa que tinha o azar de ter o produto melhor fiscalizado pela Receita, ela via que não custava esse preço e ela tacava multa. E aí ficava caro demais. Teve até um exemplo recente do Gesiel Taveira, que é um youtuber de tecnologia, e ele postou um vídeo de um celular da Xiaomi que ele comprou e foi multado em R$11.000. Porque aconteceu exatamente isso que eu tô explicando pra vocês. Isso daqui pouca gente reforça, sempre foi essa bagunça. Então, por mais que eu fizesse esse vídeo de importação, eu sempre falava, ele pode ser taxado, porque pode ser que ele passe direto, mesmo o vendedor declarando isso, tudo mais, às vezes de repente é muita caixa, ela passa direto, mesmo sendo um produto grande, pesado. Às vezes até produtos pequenos também poderiam ser taxados assim. Então eu sempre falava que poderia ou não ser taxado. E essa era a lei atual. Então por isso que eu defendo que precisava muito ser regulamentado para que fosse seguro comprar online, para que as pessoas soubessem quanto que ia pagar exatamente de taxa da alfândega, de impostos aqui para o Brasil, para que não haja nenhuma surpresa e que não seja um negócio feito na trambicagem. Não precisava ser, era só o valor do imposto ser justo, mas nunca foi. E aí que tá, ele continua não sendo, com o Remessa Conforme. O Remessa Conforme, como eu já disse, foi um programa criado pelo governo atual. E nele, o intuito, teoricamente, vamos acreditar que seja isso, é fazer essa regulamentação. Só que, como eu já disse, poderia ter sido muito melhor feito esse programa. Isso porque esse valor de 60% de imposto continua sendo válido até os dias atuais
e acho que é o imposto mais caro de todos os países que existe. Acho que não tem outros países que tem imposto tão caro assim até onde eu vi, e que na real pode chegar até 92% de imposto em um produto que você for importar. Não necessariamente acabou as importações, porque produtos abaixo de $50 para muitas pessoas acabou ficando mais vantajoso, e é justamente por eles que eu quero começar. Porque o Remessa Conforme diz que $50 é o limite para você não pagar imposto federal no seu produto. E esse é o termo correto de se fazer. Porque abaixo de $50 não existe a isenção de imposto, existe a isenção de imposto federal, porque existe agora o imposto estadual, o ICMS. Uma palavrinha que pegou forte no ouvido aí de quem está fazendo importação. ICMS significa Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Um nome grande pra caramba pra falar que é o imposto do seu estado. Isso daí é uma palavra que, pra quem já morava em alguns estados, acho que Minas Gerais, Sergipe, tem alguns estados do Brasil que essa palavra não é novidade, ela já existia. A pessoa comprava do AliExpress, às vezes rolava exatamente isso daqui que eu expliquei, a pessoa pagava nenhuma taxa da alfândega, uhul, que alegria, só que o estado da pessoa onde ela morava tinha ICMS. E aí a pessoa pagava mais ou menos ali uns 20% de imposto. Agora no Remessa Conforme, o ICMS foi padronizado para 17%. É 17 em uns quebrados, quase 18%. Isso virou padrão para todos os estados do Brasil. Então, para quem já morava nesses estados que já pagavam em ICMS, meio que não mudou praticamente nada. Na verdade, para essas pessoas até que melhorou. Porque agora, com Remessa Conforme, o AliExpress se compromete com o governo de que o que está dentro daquela caixa é exatamente o valor que está sendo declarado. Então, com isso, a Receita Federal não precisa ficar se preocupando em abrir produto por produto para ver que de fato é aquilo ali, para ver se precisa multar ou não, se o valor está errado, porque meio que o compromisso está com o governo e com o AliExpress. O AliExpress vai meio que obrigar os vendedores automaticamente a declarar o valor certo, e com isso a vantagem é que, teoricamente, com esse Remessa Conforme, os produtos vão vir mais rápido, eles não vão precisar ficar parados na fiscalização aduaneira. Ainda assim, eles são transportados pelos Correios, né, que não são o maior exemplo de entrega rápida, mas não vai ficar, de repente, uns 10, 15 dias em análise na alfândega para depois vir a taxa para você. O valor da taxa já vai ser pago diretamente na sua compra, no caso, o valor do ICMS para produtos até $50. Então, até na prática aqui, ó, com o site do AliExpress aberto e com um produto aqui que custa R$ 84, com certeza abaixo dos $50. $50, né, como o dólar tá 5, vai dar mais ou menos ali uns 250, R$260. Produtos abaixo desse valor vão ocorrer isso daqui, onde você já tem o valor do produto, e aí quando você clica aqui em comprar, ele mostra que o valor do produto é esse, no caso aqui tem um frete nesse produtinho de R$18, e aqui aparece os impostos, R$20, totalizando o produto em R$121. Um produto que ia sair por R$100, né, somando o frete, saiu agora por R$120 por conta dos impostos. Deixando claro que está vindo de forma totalmente legalizada, não vai ter nenhuma multa, nenhum susto, não vai demorar para chegar na tua casa e vai custar apenas isso daqui a mais. Não é algo tão horrível assim. Até porque o pessoal dos outros estados já iam pagar esse valor no produto. A diferença agora para o restante dos estados do Brasil é que o Brasil inteiro vai pagar esse valor. Até aí, posso dizer que é justo, né? Porque todo mundo mora no Brasil, uns estados pagavam, outros não. Para compras mais caras, as pessoas às vezes pagavam mó caro no ICMS, então beleza. Até aí tá ok o Remessa Conforme. Ainda mais com essa promessa de que ele vai chegar mais rápido para você, não vai ter que parar na alfândega. Show de bola! O problema está quando a gente passa do valor de $50. Aí o negócio fica ruim. Vamos supor que o produto custe na faixa de $100. Passou de 50. Não passou tanto, né? Mas passou. Dava para ser bem mais caro do que isso. Se ele custar $100, em reais, dá para converter aqui que ele vai custar mais ou menos R$500. Se ele fosse taxado apenas em 17%, né? Mais 17% de taxa, vou até fazer aqui na calculadora, daria apenas R$85 de taxa. Não é barato, não, mas seria até que justo. Ok, então daria 585, já seria legal. Só que o problema é que a lei continua a mesma, como eu já bati na tecla várias vezes, 60% de taxa acima de $50. Então, pera aí que não vai dar esse valor, vamos apagar aqui. O produto que custa R$500 vai ser primeiro taxado em 60%, para depois rolar esses 17. E esses 17 eles não somem, eles continuam aqui acrescentando.
Na prática, é o quê? Os R$500 vai ter um acréscimo aqui de 60% do valor. Isso são R$300 do valor do produto. Na soma geral, esse produto passa a custar 800, o que já é uma facada gigante, já tá horrível isso daqui. Mas como se não bastasse, esses R$800, que é o preço do produto taxado, ainda sofrem um acréscimo de 17%. Então, na hora que você faz essa conta na calculadora, este mesmo produto tem um acréscimo aqui de R$136, totalizando R$936, o preço que você vai pagar num produto que antes custava 500. É quase o dobro, quase chegou em 1.000. Se você até pegar na calculadora e fizer essa conta aqui, ó, 500 mais uns 92%, que é mais ou menos o que eu tô falando para vocês que dá, R$400 de imposto vira R$960 aqui no total, né? Deu bem próximo aqui da conta que eu fiz. É mais ou menos isso que virou a nova lei de importação. E não tem como você fugir disso pelo que a lei diz. Isso porque, assim como o imposto de produtos baratos como esse daqui são feitos a pagamento diretamente na sua compra, para que ele não seja verificado pela alfândega e tudo mais, produtos caros também. Se eu pegar aqui, por exemplo, um produto que é esse Zoom F3 aqui, é um gravador de som, é até o que eu tô usando aqui para gravar meu microfone e tal. Eu comprei ele recentemente no AliExpress e paguei esse preço, e eu dei a sorte dele não ser taxado, porque ainda não estava em vigor o remessa conforme, estava valendo aquela lei que eu expliquei para vocês. Mas agora que tá valendo essa lei, como tudo é taxado no ato da tua compra, quando você clica aqui em comprar agora, olha só o que aparece: o valor do imposto. E como ele beira ali os 92%, é quase o mesmo preço. Então ele sai por 3.180. O produto que estava custando 1.600, eu pago 1.500 de taxa. Ficou impraticável para esse tipo de produtos. Aí que tá o erro que eu disse. Precisava sim ser regulamentado, mas não da forma que tá. Se fosse um imposto mais justo, seria muito bom. Agora com esse valor aqui, aí é doído. Então é isso. Não chega a ser o fim das importações como um todo, mas produtos caros ficaram quase que inviáveis importar. Não necessariamente todos os produtos, ainda assim, apesar de a gente não conseguir mais pagar tão barato, mas ainda assim tem produtos que no Brasil são vendidos pelo triplo do preço, então aqui como você vai estar pagando o dobro, ainda assim acaba valendo a pena, né? Eu tenho lentes de câmera aqui que no Brasil custam quase 4 vezes mais do que importadas, então vale a pena importar e pagar o dobro, ainda sai pela metade do preço do Brasil, mas sai caro demais. Então eu espero que vocês tenham entendido como funcionava, como estava funcionando, como deveria estar funcionando as taxas, mas não funcionavam, e como passou a funcionar. Para produtos abaixo de $50, eu diria que ficou muito bom, porque você não corre risco de comprar alguma coisa que custa abaixo de $50 e pagar uma taxa cara nele. Eu já vi muita gente que de repente compra umas pecinhas de roupa tal, sai por R$100 a compra e paga 80 de taxa. Aí, pô, não vale a pena. Nesse caso aqui a pessoa vai pagar 20 de taxa. Tem que existir os impostos, né? A gente tem que pagar. Então, antes pagar um valor justo pelos impostos, não esse absurdo que está sendo. Tinha muito que ser revisado esse valor. Mas vale dizer também que esse programa do Remessa Conforme foi meio que uma, entre aspas, escolha do AliExpress entrar. Acho que ele não tinha muita escolha, ele tinha que entrar sim, mas eu falo isso porque tem algumas outras empresas que não entraram. Por exemplo, a Banggood, que é uma loja que eu já recomendei algumas vezes aqui no canal, ela não aderiu ao Remessa Conforme, tanto que tem até uma página oficial do governo que dá pra ver as empresas que aderiram ou estão no processo de aderência. E a Banggood, não, ela não tá nem listada ali. Com isso quer dizer o quê? Que se você comprar nela, ela vai meio que funcionar com a lei antiga, que eu falei para vocês agora há pouco no vídeo, que o produto é declarado mais baixo, e a Banggood faz isso, ela declara mais baixo, e teoricamente ele acaba passando por falta de mão de obra. Mas isso acontecia porque, além da Banggood, tinha o AliExpress e um monte de outras lojas que mandavam dessa forma, então era muita demão. Agora com o AliExpress fazendo isso da forma mais correta, não sei dizer se a Banggood vai conseguir continuar fazendo isso sem entrar no Remessa Conforme, porque pode ser que a mão de obra ali fique mais, né, digamos assim, equiparável à demanda de produtos. Com certeza os produtos do AliExpress são muito mais pedidos do que da Banggood, então vão mirar direto nisso. Ainda não comprei nada nela, então não sei como tá funcionando, mas a especulação minha é que
aumente e muito a possibilidade de taxas e multas em compras da Banggood. Não sei, só testando mesmo, essa é uma especulação minha. Até porque também vale dizer que um ou outro vendedor do AliExpress meio que não aderiu também ao remessa conforme. Parece que apesar do AliExpress ter aderido como um todo, parece que ainda assim ele deu a opção dos vendedores decidir. Acho que 90%, 99% dos vendedores aderiram, aparece essa interface que eu mostrei, mas um ou outro produto não aparece nada de imposto na hora do carrinho. Então meio que ele vai para a roleta russa também da importação e cai nesse dilema aqui. Eu, particularmente, prefiro evitar comprar produtos assim, a não ser que seja produtos acima de $50 de fato, mas pode correr muito a chance do vendedor declarar um valor errado e você ser multado num valor muito mais caro. Então, particularmente, eu prefiro evitar, pelo menos até então. Deixa eu ver uns relatos pela internet aí, ver o que está acontecendo com essas compras. E vale dizer também sobre um pouquinho da forma como os chineses já estão meio que conseguindo burlar esse esquema. Vamos supor um relógio que custa, sei lá, $90, ou para ficar mais fácil, $80 é o preço dele. Ao invés do vendedor fazer um anúncio só para o relógio, como é padrão, eles estão fazendo o seguinte, eles estão deixando as instruções e tudo, mas eles criam dois anúncios, um para o relógio e outro para o carregador do relógio. O relógio custa $40 e o carregador também custa $40. Você vai comprar os dois, um de cada vez, com frete grátis e tal, e vai pagar 20% de taxa em um e 20% de taxa no outro. Não vai pagar os 92% de taxa. Meio que um envio, ele vai fazer o envio fantasma, porque o relógio ele não vai abrir a caixa, fazer a separação do carregador do relógio. Um envio vai ser totalmente fantasma, só para cobrir a cota, para ele receber o valor do produto e para você não pagar essa taxa. Os vendedores já estão fazendo isso, não são todos, são um ou outro que eu vi, mas está acontecendo. Então, como esse imposto é um absurdo de caro, eu não acho, dada a minha experiência, que isso vai durar muito tempo. Alguma coisa vai acontecer. Ou os vendedores vão conseguir essa forma aí que vai funcionar bem, ou alguma coisa vai ser mudada, mas eu acho que por muito tempo isso não vai perdurar não, porque ficou bem mais caro e o pessoal tá chiando bastante com isso. Por fim, vale falar que o AliExpress também está investindo bastante em estoques no Brasil, então muita coisa na página deles, até vou abrir aqui, ó. Quando você abre a página do AliExpress e tal, tem aqui as coisinhas importadas e tal, mas você tem isso daqui, ó, do Brasil, uma categoria feita só para isso. Tudo que tá dentro dessa página está com estoque no Brasil já, então você vai comprar aqui e vai chegar na sua casa rapidinho e sem nenhuma taxa, sem mesmo o ICMS. Por quê? São compras que já estão no Brasil, já estão armazenadas em algum local aqui do Brasil. Elas têm um preço muito bom comparado com outros anúncios da internet, né, de sites brasileiros, porque acredito que muitos desses aqui acabam vindo de várias unidades, são taxados de uma vez só, tal. Eles meio que já se resolvem com as taxas e conseguem preços excelentes. Então, tudo que tiver nessa página do Brasil, você não vai pagar taxa nenhuma, você não precisa se preocupar. E eu acredito que com o tempo vai aumentar muito também a variedade dessa página aqui. Com certeza vão ter mais coisas, porque é uma ótima alternativa. Então é isso. Essas são as novas regras para as importações das compras feitas agora, a partir de outubro de 2023, pelo AliExpress. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Mais uma vez reforço que o intuito desse vídeo foi ser o mais sincero possível, para ajudar de fato, para explicar de fato. E se você tem um parente, um amigo que não entendeu muito bem isso, ou tá dando informações erradas para vocês, falando que agora tem zero imposto, ou que agora não dá para importar mais nada porque tudo vai ser taxado 90%, explica certinho para essa pessoa, ou então manda esse vídeo, porque faz toda a diferença, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!